No Brasil, temos mais de 30 milhões de idosos. Esse número tem crescido cada vez mais e a previsão é que quadruplique até 2060. Esse aumento da população idosa no país tem elevado a demanda por serviços de profissionais, como o de cuidador de idoso. Essa é a profissão que vamos abordar no programa de hoje. Quer saber mais detalhes de como ingressar nessa área, os cursos de capacitação, o salário? Então, acompanhe agora o que você vai ver nessa edição. Quem vai mostrar a rotina de uma cuidadora de idoso é a Vanessa Nascimento. Ela acompanhou as principais atividades diárias que essa profissional exerce em um residencial para idosos. Vamos saber também a relevância das casas dos idosos na cidade e como as atividades e serviços têm impactado a qualidade de vida dessa população. O Estação Mercado está começando. E para a gente atender a comunidade surda que assiste a programação da TV Câmara, a intérprete de Libras, Ana Furtado, vai estar com a gente aqui nessa edição. Oi, Aninha, obrigada por você estar com a gente aqui hoje, viu? E aqui no estúdio tem a presença de uma profissional que está há mais de 20 anos no mercado da terceira idade. Vânia Guelfi Figueiredo. Vânia, seja muito bem-vinda ao Estação Mercado, viu? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando sobre um assunto muito importante, né? Muito importante. Como eu falei, e até que 2006. Todo mundo vai chegar. Com certeza, todas nós, todas nós. Vânia, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, né, como é que você enxerga essa evolução do mercado de trabalho para esses cuidadores de idosos nos últimos anos, né, especialmente considerando essas mudanças demográficas, né, sociais também, como eu falei, até 2060 só tende a crescer esse assunto, né, só tende a gente só vai falar esse assunto cada vez mais, né, como eu falei no início. O que eu vejo assim, houve um aumento, né, nos cursos de cuidadores de idosos, mas o que a gente percebe muito, uma grande dificuldade que a gente tem é com o comprometimento das pessoas, né, porque as pessoas têm que ter noção de que vão trabalhar com pessoas e que pessoas que dependam deles. Então, eu acho que quando a gente vai optar por ser um cuidador, você tem que ter essa noção. Que olha, essa pessoa, dependendo do nível, né? Porque eu digo que cuidador de idosos, porque assim, o envelhecimento, Fernanda, ele é heterogêneo. Então, cada um envelhece de uma forma. Então, eu posso ter uma pessoa de 80 anos super bem e eu posso ter uma pessoa de 80 anos demenciada. Exato. Então, nós temos cuidador, que eu falo brincando, que é acompanhante. Então, aquela idosa que está bem, mas não tem mais condições de ficar sozinho pelo risco de ter uma panela ligada, de cair, não ter quem acuda. Então, tem que ter esse profissional. E já tem casos que já são idosos com demência, que já precisa dar comida na boca. Então, são vários tipos de cuidadores que nós temos. Então, cada um vai se especializando onde quer. Eu conheço cuidadores que eles ficam só em hospitais. Então, aquele cuidador que ele vai ficar 10 dias, um idoso entrou no hospital, vai ficar 10 dias fazendo um antibiótico. Então, aquele cuidador vai ficar 10 dias com aquele idoso. Especificamente só cuidando disso, né? E ele passa de um idoso para outro, ele praticamente fica só naquele hospital. A família contrata, período de 12 horas, ou de dia ou de noite, e ele fica fazendo companhia para aquele idoso. Vânia, em relação a que você até comentou desses cursos e habilidades hoje em dia, né, que são essenciais para que esse cuidador de idoso destaque, né, nesse mercado, né, e tenha uma qualificação, né, melhor também, porque é um mercado competitivo, né, a gente pode dizer assim, que ainda está competitivo, né? Olha, está competitivo, né, mas eu acho que uma das coisas que a pessoa tem que ter muito é paciência, é gostar de pessoas, né, não adianta não gostar de pessoas, porque você vai trabalhar com pessoas. Eu até escutei uma frase de uma colega minha, né, que falou assim: a gente tem que gostar do cheiro das pessoas, independente do cheiro. Olha só. Porque, né, vai trocar fralda, então... Tem empatia, né? Não tem um preconceito. Se colocar no lugar da pessoa. Então, assim, eu acho que são as prioridades e volto novamente na questão do comprometimento. Eu acho que as pessoas que trabalham com pessoas, numa creche, enfim, que presta serviço, tem que ter essa consciência de que, por exemplo, nossa, se eu faltar, quem vai dar comida? Eu sei que os problemas acontecem, gente, não é isso, mas
é uma profissão diferenciada. Você tem que saber que você vai trabalhar Natal, Ano Novo, Dia da Mãe, Dia do Pai. Você está preparada para isso? Exato. Eu acho que quando você vai fazer um curso, as pessoas têm que parar e pensar nisso. Espera aí, essa profissão que eu estou querendo, eu vou ter todos esses desafios. Eu estou pronta para isso? E tem que estar pronto também para qualquer imprevisto que acontecer, né? Porque... Se seu colega não te rende, nós somos uma dupla de cuidadores. Eu sou do dia e você é da noite. Normalmente eles fazem plantões 12 por 36, então entra das 7 às 19. Eu estou lá às 6h30 esperando você me render, você não vem, eu vou embora? Não. Não, exatamente. Uhum. Entendeu? Então é isso que as pessoas têm que ter essa noção, porque às vezes as pessoas glamorizam muito a profissão, sabe? E a gente tem que ver, sempre brincando eu falo, tem que ver o lado mais difícil, porque o lado fácil é fácil. Exatamente. Qual que é o lado difícil? Você já parou para pensar que no Natal você pode estar de plantão? Exatamente. Então, tem esses desafios, né, em relação a essas datas, né, feriado, final de semana também, mas quais são os outros desafios também, Vânia, até em relação ao mercado para atender esse tipo de público, né, para se destacar? Você tem uma empresa que, né, atende você tem profissionais, né, na sua empresa, né, que atende esses idosos, esse público. Quais são os desafios que você vê dentro desses residenciais, principalmente de idosos, né? Assim, nos residenciais, assim, é uma população mais heterogênea no sentido assim, eu tenho aquele idoso que é mais dependente, o idoso que é menos dependente, então eu acho que divide mais o cuidado, né? E o que a gente percebe é assim, às vezes nós recebemos pessoas que acabaram de fazer o curso e com pouca ou nenhuma experiência. Então, às vezes, os cursos estão muito teóricos. E pouca prática, né? Pouca prática. Sim. Então, talvez precise melhorar essa questão da prática. E os desafios em casas, né? Porque existem muitos cuidadores domiciliares, né? O que eu escuto muito é assim, é um pouco a confusão que cria de ser, ela é uma doméstica ou ela é uma cuidadora? Tem diferença? Então, tem diferença, mas eu digo assim, por exemplo, vamos dizer que eu contrate uma cuidadora para cuidar da minha mãe, é só a minha mãe. Essa cuidadora não vai fazer comida? Tá. Então, é uma linha muito tênue. Entendi. Sabe, eu não estou dizendo que está certo ou nem está errado, mas eu estou dizendo assim, é muito delicada assim, essa relação. Sim. Tem que avaliar cada caso, né? Porque é difícil você dizer, você hoje em dia, qual é a família que tem condição de ter uma pessoa para fazer a comida e outra para cuidar só se é um idoso relativamente simples, tá? Se é um idoso mais... Não precisa de uma atenção ali o tempo todo, né? Então, é uma linha muito tênue que eu escuto de cuidadores. Mas eu cuidava lá, eu parecia mais uma empregada. Então, olha, é muito difícil delicado, de você né? dizer, é muito delicada essa relação. Sim. Vânia, a gente continua o nosso papo aqui no próximo bloco, mas você que está aí na volta, você confere o que a repórter Vanessa Nascimento trouxe no quadro Job do Dia. Olha só. A Vanessa Nascimento acompanhou a rotina de uma cuidadora de idoso, contando as principais atividades e serviços que ela exerce durante o trabalho em um residencial para idosos. Cada idoso tem a sua necessidade. E no caso do cuidador, quem é que cuida do cuidador, Márcia? Quem cuida do cuidador é as próprias colegas no próprio trabalho, tem exercício físico 2 vezes por semana. E também, fora daqui, você também tem que se cuidar. Você tem que fazer algo que você se distraia. Porque, cuidar do ser humano é uma tarefa muito difícil. É daqui a pouco. Estamos de volta com a Estação Mercado e já que o tema do programa de hoje é sobre a profissão de cuidador de idoso, o Job do Dia não podia ser diferente, né? A Vanessa Nascimento foi até um residencial para idosos acompanhar a rotina de uma profissional e saber como esse trabalho oferece qualidade de vida e bem-estar aos idosos. Vamos acompanhar juntos. Oi, Fernanda, e no quadro Job do Dia de hoje eu vou acompanhar o trabalho de uma cuidadora de idosos. Será que é fácil? Será que é difícil? No final da vida requer alguns cuidados, né? Eu tô aqui com a Márcia. Márcia, você já é cuidadora há 20 anos, né? Só aqui nessa casa de repouso são 15 anos. Como que você começou? Eu comecei porque aconteceu uma coisa na minha vida, eu perdi 2 filhos. Então eu fiquei deprimida, aí eu procurei algo que fosse com o público, né? Aí de repente chegou uma pessoa e perguntou para mim se eu conhecia alguém para cuidar da avó dela. Aí eu pensei, por que não eu, né?
Aí eu fui lá e comecei e eu estou até hoje. Olha só, Fernanda, a Márcia falou isso, me lembrei de uma história, porque eu também cuidei da minha avó. A minha avó faleceu faz 4 anos, eu não tinha experiência nenhuma. E aí, assim, a gente fica pensando, é diferente cuidar de um idoso em casa e cuidar numa casa de repouso, por exemplo, Márcia? É diferente sim, porque numa casa você só fica com um idoso só. Numa casa de repouso você tem vários, então você tem que dar atenção para vários. Sozinho você fica só com aquele, a atenção é só para ele. E aqui a gente tem que dar para todos. E cada um tem a sua necessidade, né? Cada idoso tem a sua necessidade. E no caso do cuidador, quem é que cuida do cuidador, Márcia? Quem cuida do cuidador é as próprias colegas no próprio trabalho, a patroa, faz algumas atividades, a gente tem exercício físico 2 vezes por semana, tem algumas coisas que a gente conversa, faz reunião. Né? E também, fora daqui, você também tem que se cuidar. Você tem que fazer algo que você se distraia. Porque, assim, cuidar do ser humano é uma tarefa muito difícil. Márcia, posso acompanhar esse seu trabalho? Pode sim. Fernanda, vou acompanhar o trabalho da Márcia e você vem com a gente. Fernanda, acompanhei um pouquinho do trabalho da Márcia, agora ela está aqui dando uma gelatina para essa senhora. Márcia, os idosos, nesse caso você está servindo, mas vocês estimulam a autonomia do idoso, né? Sim, a gente estimula, aí se eles não conseguem, a gente ajuda eles. Mas às vezes a gente fica mais do lado para estimular, para ele conseguir fazer sozinho. Fernanda, eu acompanhei aqui, foi uma aventura, foi muito gostoso. Eu joguei com os idosos e acompanhei todo o trabalho. E eu percebi, Márcia, que nas instalações tem barra, no banheiro tem um banheiro adaptado. Esses são cuidados que as pessoas podem ter em casa também? Sim, pode sim. A pessoa pode fazer uma reforma no banheiro para deixar o seu idoso em casa com mais segurança, com a barra, com a cadeira de banho. Se ele usa cadeira de roda, tem que ter um espaço maior no banheiro, para a própria cadeira de banho também. Márcia, obrigada, viu, por me receber aqui, por me deixar acompanhar seu trabalho. Meninos e meninas, obrigada por me receberem, fui muito bem recebida aqui. Fernanda, foi uma experiência incrível e, ó, é emocionante, assim, eu vou falar por mim, uma coisa, como a Márcia falou lá no comecinho, é cuidar de um idoso, outra é cuidar de tantos idosos, e ela tem esse carinho imenso pelos idosos, os idosos gostam dela, e que delícia, né, que todos possam ter essa dignidade no final da vida. Eu fico por aqui, até o próximo Job do Dia. Tchau, tchau! Ah, que lindeza, Vanessa. Márcia, muito obrigada por receber a gente aí nesse residencial, nossa equipe, né, no residencial. Que delicadeza essa matéria, né? Muito gratificante ouvir essa profissional, né? E acompanhar esses idosos aí. É um trabalho muito bonito, que é da Vânia, esse residencial, que eu vou conversar com ela daqui a pouquinho, porque a gente vai falar agora sobre legislação. Sabia que o Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta a profissão de cuidador de idosos, crianças e pessoas com deficiência ou doenças raras. Além disso, existe, tá aqui, viu, a informação. E além disso, existe o Dia do Cuidador de Idoso, viu? Essa data foi instituída aqui em São José, em 2017, pela Lei número 9556. A lei é de autoria do vereador Robertinho da Padaria e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município o dia 20 de março como o Dia do Cuidador de Idosos. Mais detalhes você pode conferir no câmara.sempapel.câmarasjc.sp.gov.br. Vânia, muito bacana, muito linda esse trabalho, né, de cuidador de idoso, e pela sua experiência, né, nesse residencial onde a gente gravou, que é onde você trabalha, né. Eu queria que você comentasse um pouquinho, a gente viu lá do trabalho do pessoal com jogos, né, mas e até em relação à tecnologia também, né, como é que você vê essas tendências
da tecnologia vem impactando de forma positiva esse setor, né, de cuidador de idosos? Eu acho assim que toda tecnologia é bem-vinda. O que nós temos que pensar é se esse público vai conseguir usar. Então, assim, se nós pensarmos numa tecnologia de, por exemplo, pôr uma câmera dentro da casa da minha mãe e eu, de uma certa forma, estar monitorando, é muito válido. Mas, por exemplo, um idoso que está relativamente saudável vai num restaurante e o restaurante é cardápio com QR Code. Esse idoso vai saber usar? Então, é isso que eu falo, que hoje nós temos que pensar de uma outra forma, que o nosso país está velho, né? Sim, está envelhecido, e as pessoas não param para pensar sobre isso. Então, nós precisamos adaptar a nossa realidade para o público que está vindo agora. Porque hoje nós temos muito menos jovens e crianças, eu falo que nós temos mais avós do que netos, hoje em dia. Exatamente. Né? Os casais não estão tendo mais filhos, né? Não está tendo mais filhos, os idosos estão vivendo mais, né? Por conta da qualidade de vida, por N coisas que acontecem, né? Então, eu acho bem-vindo, eu só acho que a gente tem que parar e pensar se o que está sendo oferecido, por exemplo, o banco. O idoso ainda gosta de ir no banco, né? Ele chega no banco, não tem mais caixa, não tem mais gerente, então, e aí? Exato. Vânia, aí nesse caso a consultoria seria um trabalho para identificar esses problemas em cada setor, no residencial, no banco, né? Como seria feito esse trabalho? Então, na verdade, é assim, é pensar, por exemplo, numa loja. Então, eu vou comprar um sapato para minha mãe. Será que o vendedor está apto para oferecer um sapato que minha mãe, com 80 anos, com artrose na mão, vai conseguir calçar o sapato sozinha? Então, são detalhes nesse sentido que a gente tem que parar para pensar. O restaurante, ok ter o cardápio QR Code, mas vamos ter o papel também? O cardápio tem que ser com uma letra grande, legível, com não muito fundo, né? Então, não muitas informações, mais objetivas. Então, a consultoria que a gente propõe é exatamente isso, é pensar diferente. Né? Por exemplo, quando a gente tem filho, a gente vai programar as férias. Então, aquele hotel tem tio, né? Tem o tio da gincana? Tem o almoço. Como que é o almoço? Está preparado para o meu filho? Só que quando a gente tem os nossos pais, idosos ou tios, enfim, a gente quer viajar com eles, mas a gente não para pensar nisso. Espera aí, eu vou em tal lugar. Mas espera aí, ele é adaptado para o idoso? Exato. Como que é o banheiro desse quarto? Sim. É uma coisa que eu falo nas casas, né? Uma consultoria em casa. Gente, banheiro em casa de idoso, tirem, por favor, box em banheiro. Idoso não tem box. Porque se ele cai dentro do box, como que nós vamos tirar esse idoso do box? Exatamente. Então, são adaptações que muitas vezes nós, como família, como até poder público, às vezes não pensamos, porque é muito rápido. Né? Então, por exemplo, quando a gente está grávida, a gente tem 9 meses para preparar a casa. Né? Então, a gente arruma o quarto, vai arrumando. Quando o neném começa a crescer, a gente começa a tirar as coisas, né? Vai empurrando dos lugares, tirando os bibelôs da casa. E o envelhecimento, muitas vezes o que acontece? Um idoso cai, fratura o fêmur, gente, muda completamente a vida desse filho, dessa filha. Muda a vida profissional, muda a vida pessoal. Tem muito assunto ainda, então a gente vai dar mais uma pausa aqui no nosso papo, Vânia, mas na volta do intervalo a gente fala sobre os serviços oferecidos nas casas de idosos aqui da cidade, olha só. Vamos saber mais informações sobre esses centros de convivência da nossa cidade, que oferece atividades sociais, esportivas, culturais e educativas. É já já! Estação Mercado está de volta, em um local que se preocupa com o bem-estar e a qualidade de vida são as casas de idosos aqui da cidade, viu? São centros de referência com grande relevância na cidade e que oferecem atividades que agregam áreas comuns na assistência social, educação, esportes, recreação, lazer e cultura. Vamos ouvir o secretário de Apoio Social ao Cidadão de São José dos Campos sobre a importância do centro para esse público idoso. São José dos Campos tem 4 casas de idoso e hoje já está completando praticamente 10 mil atendimentos mês de idosos em São José dos Campos, tanto na região norte, sul, centro e leste. Essas casas possuem 4 grandes projetos para os idosos do município.
O de maior destaque é o Centro de Convivência, mais de 40 atividades abertas para os nossos idosos. O idoso chega na casa do idoso, se inscreve e participa das atividades, e com isso, com esse trabalho dedicado aos idosos do município, a gente consegue dar maior qualidade de vida para esses idosos, contribuindo assim para o desaparecimento de doenças, para o retardamento do processo de envelhecimento, mantendo esse idoso ativo por muito mais tempo. Isso significa mais qualidade de vida para os nossos idosos. Secretário, muito obrigada, viu, pelo envio desse vídeo, ó, e só reforçando o que o secretário falou, que são 4, então, casos de idosos que são divididas por regiões centro, zona sul, leste e norte. A gente vai colocar aí os endereços na tela para vocês verem, ó, que estão aparecendo. Então, são esses endereços, tá? E as inscrições, a gente vai colocar daqui a pouquinho. Aí, ó. Então, unidade centro, leste, zona sul e zona norte também. E as inscrições são feitas nesses locais, tá? E os critérios são ter mais de 60 anos de idade e ser morador da cidade também, viu? O horário de atendimento é das 8 da manhã até as 5 da tarde. E como está escrito aí, todas as atividades são gratuitas e ainda tem atendimento médico preventivo também nos locais, viu? Voltando aqui o nosso papo com a Vânia. Vânia, o que o poder público ainda, né, precisa fazer para atrair esses profissionais que queiram entrar nessa área? Quais características, principalmente, também que esses profissionais precisam ter, né, para conseguir entrar nessa área, né, que é fundamental? Eu acho que precisa ter um incentivo, porque, né, como nós vimos aí, o país está envelhecendo. Então, eu falo que hoje em dia estão fechando creches e vão abrir residenciais, casas do idoso, porque a demanda vai aumentar. E o que eu acho que precisa, principalmente assim, para quem quer exercer essa profissão, é aquele que eu falo que é o muito comprometimento, empatia, porque eu sempre digo assim, né, você está trabalhando nessa área, você não está trabalhando numa loja de roupa, porque a loja não come, a roupa não come, não bebe água, não vai ao banheiro. Então você tem que ter muito esse olhar, né, de que a pessoa depende de você como criança também, bebê, creche, a mesma coisa. Uhum. E as casas, né, dos idosos também aqui na região oferecem serviços essenciais. Esses profissionais que queiram trabalhar nessas casas, né, precisam ter essas características, né, e além de ter esse olhar, porque lá trabalha com muitas atividades, né? Sim. Exercício físico, informática, tem que ter, como você falou, paciência, né? Para atender todo esse público também, né? Ensinar várias vezes, repetir várias vezes, né? Então, você sempre falou da tecnologia, né? Eles têm dificuldade ainda, por exemplo, com o WhatsApp. Né? Chamar Uber. Então, você sabe que você vai ter que explicar 2, 3, 4 vezes a mesma coisa. Porque eles têm dificuldade. Eles querem fazer parte, né, das redes sociais, mas a gente percebe que eles têm dificuldade de chamar. Então, você tem que saber que você vai ter que explicar várias vezes. E tudo bem. Não falar assim, nossa, mas eu já te expliquei. Então. Pois é, não precisa falar isso, vai ter né? que explicar de novo. Exatamente. E em relação a salário, Vânia, até aproveitando, qual que é a média salarial para quem quer entrar nesse mercado? Então, isso depende muito, né? Então, por exemplo, existe o cuidador de idosos, que é aquele cuidador que a gente fala que ele fica em hospital. Então, ele recebe por plantão. Então, por exemplo, a minha mãe está internada no hospital, vai ficar lá 10 dias fazendo uso de antibiótico porque tem uma pneumonia. Então, esse cuidador vai ficar das 12 horas, das 19 às 7. Então, ele vai receber por plantão. Então, em média, 150, 170, depende do caso do idoso. Sim. Como eu expliquei para você que o envelhecimento é heterogêneo, é muito difícil eu te dizer, olha, é X. Sim. Porque tem idosos que realmente, assim, é só companhia. E tem idosos que demandam mais cuidados. Então, e tudo também depende muito do arranjo familiar que a pessoa faz, no caso de um cuidador em casa. Sim. E você acha que o mercado está preparado, né, futuramente para atender esse público, né, em relação até, você tem produtos, né, que você fez, né, para atender esse público também. Você acha que isso vem melhorando no mercado em si, em relação a esses produtos até também? Ou não? Eu acho assim, que vem melhorando, mas eu acho que falta falar mais. Eu acho que a gente precisa falar sobre envelhecimento, porque a gente não quer falar, né? Porque o Brasil é um país jovem, é um país que
que a gente não quer envelhecer, né? Então, parece que, se eu não me engano, acho que é o primeiro em cirurgias plásticas, né? Então, a gente não quer, né, falar sobre esse envelhecimento. E a gente precisa falar, porque nós nascemos já envelhecendo, né? Quando a gente comemora aniversário, na verdade, a gente está envelhecendo. E a gente não percebe. E quando a gente percebe, é quando tem alguma coisa muito assim, caiu, alguma coisa muito assim, que aí a gente percebe. Mas eu acho que precisa ser falado mais, né? Sobre essas questões de... Você falou nas escolas, né, principalmente. Nas escolas, essa começar cultura. ali com o netinho ali na escola, né? Exatamente. Porque não, né? Para dar aqueles alertas, né? Exatamente, porque assim, todo mundo em algum momento vai conviver com o idoso. Exatamente. Pode ser o idoso saudável e pode ser o idoso que não está mais saudável, que precisa de mais cuidados. E quem vai fazer esse cuidado? É isso, Vânia, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui, que a gente continue ainda falando sobre esse assunto por muito tempo, porque vai ser muito necessário daqui longos anos, né, daqui para frente, com certeza. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Para todas as profissionais lá, os cuidadores de idosos do seu residencial. Gente, é isso, a gente fica por aqui. Eu, a Ana, toda a equipe do Estação Mercado, temos um encontro marcado então na próxima segunda-feira, tá bom? Com mais informações sobre o mercado de trabalho. Então, não deixe de acompanhar a gente, os outros conteúdos e outros programas pelo Instagram, no @TV Câmara SJC.